Estamos mais uma semana para o nosso subsídio doutrinário, pedagógico e bíblico do estudo para professores de jovens. É isso aí, nós já estamos na 4ª lição. Veja como passa rápido, né? Nós iniciamos o trimestre tem poucas semanas e já estamos na lição 4 dessa lição maravilhosa que tem por título Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. Nós temos aprendido muito esses dias e tem sido uma bênção. Então, nós temos hoje a lição 4 que tem por título Quem segue a Cristo cultiva a prática do jejum e da oração. Os objetivos da lição são afirmar que a oração é um termômetro da espiritualidade, saber que Jesus ensinou seus discípulos a orarem e compreender a importância do jejum aliado à oração. Olha que bênção, são elementos essenciais da vida do cristão. A nossa leitura principal, nosso texto principal está localizado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o resumo da lição diz o seguinte: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus diretamente das mãos de Jesus Cristo. Essa lição, caro professor, é de suma importância para seus alunos, em especial porque estão ingressando na vida adulta e que precisam ter em si a lembrança, a memória de que jejum e oração são armas infalíveis do crente, são armas do cristão, servem para auxiliar, para fundamentar e crescer, fortificar a fé cristã. Então, Jesus ensinou como nós como seus imitadores também devemos orar e jejuar. Então, isso tem que ficar claro durante toda a lição. Esse é o elemento central. A oração e o jejum são deveres do cristão. Quem não ora e quem não jejua precisa se aproximar de Deus para que essa prática se torne realidade. Então, essa é a grande construção que deve ficar até o término da lição. Nossa lição, nós temos 3 tópicos, como de costume. O primeiro tópico diz o seguinte: a oração como termômetro da espiritualidade, seguida de 3 subtópicos, que diz: 1. A oração é uma prática de sinceridade. 2. A oração é um convite para seguir a Jesus. 3. Ore mais, negocie menos. O tópico 2 diz o seguinte: aprendendo a orar com Jesus. O que não é o Pai Nosso. 2. Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. 3. Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. E o tópico 3, para finalizar, fala sobre o jejum, a importância do jejum. Subtópico 1, a naturalidade da adoração, o jejum. 2, o jejum como prática libertadora. 3, as consequências abençoadoras do jejum. Veja que interessante esta lição. Aqui, só para resumir, vemos que o 1 vai falar sobre o conceito de oração, ele apresenta diversos conceitos. O 2 fala sobre especificamente a oração dominical, a oração de Cristo como modelo para nós. E o tópico 3 vai falar sobre o jejum. Veja como a lição está didática, muito bem apresentada, e o professor pode aproveitar isso para fazer isso de forma bem sistemática em sua sala de aula. Então vamos lá para o nosso tópico 1. No nosso tópico 1, nós temos aqui a oração como termômetro da espiritualidade. Veja que interessante. Aqui a oração vai ser apresentada como uma prática do cristão que se aproxima de Deus. Então, sempre que eu oro, eu estou mais próximo de Deus. E aí o professor vai apresentar esta ferramenta,
este elemento como cerne do cristianismo. Então, se eu sou cristão, eu preciso impreterivelmente estar orando todos os dias. Não se trata de um evento, deixe claro para seus alunos, se trata de um estilo de vida. A oração não é um evento, não é um momento, mas sim um estilo de vida. Então, a partir do momento que eu me torno cristão, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade por meio da oração. É ela quem me liga a Deus, é ela quem me une a Cristo. Então, a oração deve ser efetuada e efetivada na vida do cristão. No subtópico 1, a oração é prática de sinceridade. Percebam, professor, que a oração aqui, ela vai sendo apresentada em pequenos conceitos, até que no final da aula, o aluno vai ter um conceito sólido sobre oração. Veja que o subtópico 1 diz, a oração é uma prática de sinceridade. E aqui é interessante o professor mostrar que as pessoas que não oram em tempo algum, mas se apresentam nas redes sociais como se fossem os discípulos de Cristo. E aí vale salientar, se a oração é uma prática de sinceridade, ora, o aluno, nós como cristãos, não podemos apenas ser modelos da oração. Aquele que se apresenta como modelo, aquele que está postando foto orando, ou que ora em público, ou que ora na igreja, mas sim uma vida de sinceridade. Então, questione o seu jovem. Quem é você entre quatro paredes? Quem é o cristão que está dentro da sua casa? E aí, a resposta deverá ser reflexiva. E aí é importante o professor mostrar nesse tópico que mais do que parecer alguém que ora, é ser alguém que ora. E aí, nós temos aqui algumas orientações da própria lição, que nós temos aqui. Seja verdadeiro e pleno diante daquele que conhece te conhece além de qualquer máscara. E aí nós temos aqui como referência o Salmo 139, que diz que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece, que Ele esquadrinha nossos pensamentos e nossos corações. Então, por mais que nós nos apresentemos em formato de cristãos, super crentes que estão orando, mais importante do que isso é quem somos diante de Deus. Quem é você diante de Deus, caro aluno? Então, faça essa pergunta para o seu aluno, questione quais são as práticas de oração diárias na vida dele. Pergunte ao seu aluno, você faz devocional? E aí, deixe que seu aluno reflita e perceba que a oração vai muito mais além do que um evento, mas sim uma prática diária. No tópico 2, no subtópico 2, a oração é um convite para seguir a Jesus. Aí, mais uma vez, ele traz um conceito. No 1, ele diz, ela é uma prática de sinceridade. No 2, ela é um convite a seguir a Jesus. Quem segue a Jesus ora, porque a oração nos conduz aos caminhos de Cristo. Sempre que nós temos alguma dúvida ou algum anseio, nós devemos orar e perguntar a Cristo se aquele caminho é o que devemos seguir. Então, é uma prática de seguir a Cristo. E aí, vale o professor ressaltar neste tópico aqui, que uma coisa que tem roubado muito o tempo precioso da oração dos jovens, não é nem o tempo. Porque muitos dizem, eu não tenho tempo. Mas as redes sociais estão aí para provar que o jovem cristão tem tempo sim. Então, quantas vezes o jovem passa nas redes sociais? Mais uma vez, use o método do questionamento. Esse é muito importante porque faz com que o aluno reflita, o aluno volte para si. Então, quando o aluno reflete o tempo que ele gasta nas redes sociais em detrimento ao tempo que ele busca a Deus, ele vai começar a refletir o que é prioridade na vida dele. E aí é importante o professor frisar e dizer, testemunhamos um tempo tão difícil que até a prática da oração, as pessoas querem estabelecer conflitos. E aí também tem as motivações da oração. É importante o professor colocar aí. Que tipo de oração nós andamos fazendo? Nós vamos ver um pouco mais adiante no subsídio que há uma proposta inicial do autor aqui
para se iniciar essa discussão sobre oração. Mas o professor já pode também aqui já ir apresentando para os seus alunos que o tempo não é um empecilho para o jovem que quer manter uma vida de oração, e sim prioridade. A palavra, no que diz respeito à oração, deve ser prioridade. Você tem colocado a oração como prioridade? Questione isso aos seus alunos. No nosso subtópico 3, temos: negocie mais e ore menos. Oração é um quebrantamento e não uma queda de braço. E aí é importante mostrar que a oração não se trata de uma barganha. Não se trata de eu orar para adquirir algo. E aí nós podemos trazer a referência no livro de Tiago, né? Que diz: pedi, pedi e não recebi, porque pedi para mal, pedi para os vossos próprios deleites. Então, muitas vezes nós oramos e pedimos ao Senhor e nós não recebemos, porque a intenção do nosso coração é uma intenção ruim e Deus conhece. Talvez diante dos homens não seja, mas diante de Deus está sendo. Então, tenha cuidado com a negociação da oração. Oração não é barganha. Oração é proximidade com Cristo. Oração é intimidade. Oração é adoração. Deixe isso bem claro para os seus alunos. Inclusive, uma proposta para você levar para a sala de aula é também anotar esses conceitos de oração num quadro, certo? Isso aí pode ajudar também na ilustração e apresentação de um conceito completo a seus alunos no que diz respeito ao conceito de oração. Agora nosso momento EBD. Caro professor, você já divulgou a EBD na sua congregação esta semana? Isso mesmo, apenas 5 minutinhos que você utiliza do tempo do culto, você pode compartilhar, convidar os membros a participarem da nossa EBD semanal. Às vezes aquele irmão que não participa, ou ainda que não é aluno, ou que deixou de frequentar a EBD por algum motivo, este aluno pode vir a participar novamente da EBD através do seu convite. Então use um espaço de 5 a 10 minutos, apresente a EBD, traga alguns detalhes da lição para que as pessoas se interessem neste grande momento de ensino da nossa igreja. Curta, compartilhe esta ideia, faça com que a nossa EBD cresça e seja uma EBD de sucesso, dinâmica e que forme verdadeiros cristãos. Então fica a dica, não esqueça de fazer o momento EBD na sua congregação. No nosso tópico 2, que tem por título Aprendendo a Orar com Jesus, é muito interessante que o professor apresente a leitura por completo do Pai Nosso, tá? A leitura do Pai Nosso está no capítulo de Mateus, capítulo 6, do 9 em diante. É importante que o professor faça essa leitura de forma completa, inclusive é a leitura principal da sala de aula, certo? E aí vai mostrar aqui o passo a passo da oração. Como é que o cristão deve orar? Cristo ensina isso. Na leitura bíblica em classe, que está no livro de Mateus, capítulo 6, do 5 ao 8, há a leitura aqui onde Cristo instrui os seus discípulos a forma correta de orar. E no livro de Mateus, capítulo 6, do 9 em diante, ele ensina o que orar. Quais são as palavras que devemos usar? O método, e aí vem a exaltação, a adoração, depois o pedido, o perdão, e assim nós vamos aprendendo a orar com Cristo. No subtópico 1, diz o que não é o Pai Nosso. E aí o professor vai deixar claro nessa parte aqui que o Pai Nosso é a oração central de Cristo. Ele apresenta essa oração central de Cristo, mostrando que essa oração é uma oração modelo. Partindo daí, nós devemos fazer a nossa oração, certo?
E aí vai dizer aqui, orar é uma atitude espontânea, livre de um coração que ama a Deus e não algo caótico e aleatório. Então, Cristo deixa claro na leitura bíblica em classe, no texto bíblico, que a oração precisa ter um passo a passo. Você precisa cumprir alguns elementos sistemáticos para que a sua oração tenha um efeito esperado. Então, é importante. A oração do cristão não deve ser caótica, não deve ser aleatória, mas sim com um propósito, um significado que para o cristão é salutar. Então é importante o professor mostrar ao aluno o que não é o Pai Nosso. E para isso a proposta é leia o Pai Nosso antes do subtópico 1 do tópico 2, certo? Agora, mais adiante diz o seguinte, que a maneira como ora, o lugar, a forma e o horário são, sim, detalhes. Aí é importante, como orar e o que orar são extremamente importantes. Entretanto, o lugar, o horário, aquele momento que você escolhe, esses momentos vai variar de acordo com pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de orar logo cedinho, assim que acordam, 5, 6 horas da manhã, antes de iniciar o trabalho. Tem pessoas que gostam de reservar esse momento de comunhão ou momento de busca antes de dormir, porque vai passar o dia ali trabalhando, mas à noite vai contar ao Senhor, aos pés do Senhor, tudo aquilo que está acontecendo. Então, é importante que o aluno tenha claro a base, que é algo inflexível, que é algo que não deve deixar de ser feito, que é aquilo que é imprescindível e aquilo que é flexível. E aí, cada aluno, você pode inclusive pedir exemplos em sala de aula. Quem é que gosta de orar de manhã? Quem é que gosta de orar de tarde ou à noite? Isso daí varia de pessoa para pessoa. O importante é que haja a prática de oração na vida dos seus alunos. No subtópico 2 diz, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Orar, em primeiro lugar, é reconhecer a grandeza de Deus. E aqui, o autor da lição, o comentarista da lição, ele vai trazer a partir do A, B, C, D, E, F, G, itens que mostram o debulhamento, ele vai esmiuçar o Pai Nosso, tá certo? Então ele vai trazer aqui na letra A que a oração é o reconhecimento da grandeza de Deus. No tópico B, ele diz que não podemos confundir a generosidade de Deus com a convivência com o pecado. Letra C, toda oração deve apontar para a eternidade e não para o efêmero desta terra. Letra D, deve-se sempre orar, pois diariamente o maná do céu vem ao povo santo. Então, sempre pedir, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, letra E, somente se consegue orar quem se permitiu viver uma conversão de valores. F, quem ora deve reconhecer suas limitações e medos. E G, a culminância da oração deve nos conduzir à certeza da soberania de que Deus é um fato. Veja que interessante, ele vai destrinchar dentro do Pai Nosso, por isso é importante que o professor leia o Pai Nosso, traga o Pai Nosso, inclusive se você quiser imprimir o Pai Nosso ou mandar uma foto para o grupo, também é interessante. Só do Pai Nosso, só do trecho do Pai Nosso. E aí são pequenos trechos que o aluno pode destacar de cores diferentes, mostrando os elementos que são fundamentais do Pai Nosso. Por isso que o Pai Nosso é um indicativo de uma vida de oração, porque no Pai Nosso nós temos o reconhecimento da grandeza de Deus, nós temos o reconhecimento de que somos falhos, nós temos o reconhecimento de que Deus é quem perdoa nossas falhas e dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós devemos orar pedindo perdão a Deus, porque o próprio Jesus diz que o Senhor vai nos perdoar conforme nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos aqueles nossos agressores. Então, se eu peço perdão a Deus para que Ele me perdoe assim como eu perdoo os meus inimigos, então significa que
eu tenho que perdoar. Então, veja que interessante. A oração do Pai Nosso não é um mero modelo, e sim um estilo de vida. Eu preciso viver tudo aquilo para poder orar com o coração limpo. Veja que interessante. Apresente isso para seus alunos, é muito importante. E por fim, o subtópico 3 diz: não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Como afirmamos, a oração, ela exige de nós um coração sincero e um coração limpo. Como, pois, chegaremos a Deus se nós estamos com o coração cheio de mágoa, cheio de pecado, onde nós não temos a condição de perdoar o nosso irmão? E aí nós devemos pedir ao Senhor que, neste momento, nos ajude a perdoar. Não é uma tarefa fácil. Diga a seus alunos que perdão é uma tarefa difícil. Você deixar para lá aquilo que lhe ofendeu, aquilo que lhe magoou, ou ainda pedir o perdão ou perdoar aquele inimigo que tanto lhe prejudicou. Mas é necessário para que o cristão tenha suas orações atendidas. Para o mestre está muito evidente que a escolha é um estilo de vida odioso, onde a mágoa seja o centro das decisões. Então, o cristão que não perdoa, ele não pode ter suas orações atendidas. Primeiro, ele precisa resolver a situação para depois voltar a Cristo e orar e assim ter as suas orações atendidas. Então, apresente este ponto para seus alunos como ponto fundamental do estilo de vida de oração. No nosso tópico 3, nós temos a importância do jejum. É isso aí. O jejum é um elemento que pouco tem se falado, pouco tem se pregado em alguns púlpitos da igreja, mas é um elemento fundamental para o desenvolvimento e amadurecimento cristão. Então, primeiro, comece conceituando para os seus alunos o que é hoje o jejum. E aí, é interessante o professor resgatar, veja que interessante, o jejum era uma prática estritamente religiosa e cristã. Porém, hoje em dia, muito tem se falado dos benefícios do jejum. Muitas pessoas têm divulgado nas redes sociais, médicos já têm comprovado cientificamente que o jejum, ele tem inúmeros benefícios para o nosso corpo, para o nosso organismo físico. Mas deixemos claro que o jejum que Cristo propôs, que o jejum que o Senhor nos traz, é um jejum que envolve o preparo espiritual, envolve a naturalidade da adoração, como diz aqui no subtópico 1 do tópico 3. Diz: servir a Deus é uma prática simples e natural. Então, não devemos tratar o jejum como um evento. Mais uma vez, eu retomo aqui a história do evento. Mas sim como uma prática corriqueira. Então, que o jejum na vida de seu aluno não seja apenas um evento. E daí, nós temos uma proposta interessante para você aplicar durante a semana que se segue, uma dinâmica pós-lição. Fique ligado que já já traremos algumas dicas. E aí, nós temos que compreender que a nossa fé, enquanto cristão, deve ser encarada de forma natural. Então, é um estilo de vida. Não se trata de o aluno ter uma vida ali dentro da igreja, em que se vai para a oração da mocidade, se tem uma vida de consagração semanal, mas sim um estilo natural, que no meu dia a dia o jejum está ali como elemento de, inclusive, de adoração. Muitas pessoas utilizam o jejum apenas como barganha. E aí, o jejum como barganha, ele não é visto como salutar. Ele não é visto como elemento fundamental. Mas o jejum deve ser para o nosso preparo espiritual diante do Senhor. No subtópico 2 diz: o jejum como prática libertadora. Veja que interessante. Jejuar não deve ser símbolo de opressão. E aí, mais uma vez, o professor pode retornar à leitura em classe e lembrar as orientações de Cristo, né? Quando diz que nós não devemos nos apresentar
né, nas esquinas, para sermos vistos. Então, que nós, quando estivermos em jejum, nós devemos lavar o nosso rosto, colocar uma boa roupa, fazer as nossas atividades cotidianas e ainda assim o nosso coração está voltado para Cristo. Então, Cristo diz que nós não devemos nos amostrar, como diz a linguagem coloquial. Nós não devemos nos mostrar, nos apresentar como aquele que olha, fulano jejua, eu estou aqui em consagração. E aí, essa deve ser, sim, algo que você pode fazer e convidar os seus amigos, mas não deve ser o único momento em que você usa dessa forma, tá certo? Então é importante deixar para os seus alunos aqui que o jejum não deve ser uma prática de opressão. Não deve ser, estou jejuando, estou acabado, estou triste. Não, o jejum deve ser algo discreto, mas que tem um verdadeiro sentido, que é a busca a Deus. E por fim, o nosso subtópico 3 diz as consequências abençoadoras do jejum. O jejum tem muito o que nos trazer de bênçãos e de lições. E as recompensas públicas do jejum secreto são evidentes no coração, são evidentes já que o coração transborda a presença do Senhor. Então, aquele que faz o jejum de forma correta, que é em secreto, colherá frutos de forma pública. Então, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai derramar da sua presença no seu ser, de forma que todos vão perceber. Então, há uma diferença no sobrenatural de Deus na vida do jovem que jejua. E você pergunta ao jovem, você pode perguntar aos seus alunos, você já jejuou esse mês? Você já jejuou esta semana? E aí nós temos também uma proposta interessante de dinâmica ao longo da semana pós-lição para você aplicar com os seus alunos. E aí, para finalizar, o trecho diz: quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz com o que tem. Então, a prática do jejum, ela deve trazer regozijo desde o seu início. Não apenas pensando nos objetivos, mas sim desde o início. A prática do jejum é um estilo também de adoração. Por isso que jejum e oração são duas armas que o crente pode usar. Então, ficam aí as nossas dicas e sugestões para que você utilize em sua sala de aula. Nós queremos trazer aqui algumas dicas de livros, isso mesmo. Nós temos aí um livro que foi indicado pelo nosso comentarista, que tem por título Teologia Bíblica da Oração, O Espírito nos ajuda a orar, é de Robert Bradt, certo? Esse livro traz muitas dicas do que é a oração, as formas de oração, e que o professor pode aí ler para auxiliar como subsídio bíblico e doutrinário. E nós temos o livro também Jejum e Oração, Armas Infalíveis de Borges, isso mesmo. Esse livro é bem fininho, como você está vendo aí na capa. Esse livro é muito interessante porque ele traz os tipos de jejum, os tipos de oração, como fazer um jejum, como ter uma vida de oração. Então ele traz dicas e sugestões que você também pode enriquecer o seu conhecimento e levar também alguns detalhes para seus alunos em sala de aula. Então fica aí nossas dicas de livros para você utilizar em sua biblioteca e também ganhar mais conhecimento. Vamos para o nosso momento didático e pedagógico do nosso subsídio para professores de jovens. É isso mesmo. Nesta semana nós temos 2 subsídios muito interessantes. O primeiro deles está na nossa lição, que está aqui na página 25, e fala exatamente para que o professor apresente uma dinâmica mostrando o que é a oração, quais são os objetivos da oração, uma série de questionamentos interativos para você, professor, realizar com os seus alunos. Muito interessante o subsídio da página 25, certo? E aí você pode realizar
este momento, inclusive, antes da aula, tá certo? Assim que apresentar o título, o resumo da lição e a leitura, você já pode iniciar aplicando essa dinâmica, porque vai movimentar a turma exatamente para o cerne da discussão, que é a oração e o jejum. Então, fica aí a dica desse subsídio da nossa lição, já proposto pelo nosso comentarista. Nós também temos uma dica, e aí vale salientar, essa semana vai ser um pouco diferenciado. A nossa dica pedagógica, veja só, para esta semana, trata-se do amigo da oração e um dia de jejum. Então, após ministrar a lição, o professor não vai aplicar a dinâmica dentro da lição, tá? Por isso que eu falei que era uma proposta diferenciada. Por quê? Porque isso vai ser pós-lição. Então, o professor, após apresentar toda a lição, utilizar os recursos bíblicos, dinâmicos aqui propostos, o professor vai apresentar aos alunos a possibilidade, a proposta de fazer o amigo da oração. Então, previamente, o professor irá anotar todos os nomes dos componentes que fazem parte da turma de jovens e vai trazer já numa caixinha ou num copinho descartável. E vai propor fazer o amigo da oração. Como é que funciona? O professor vai sortear, como se fosse amigo secreto, cada aluno vai pegar um nome e este aluno vai ficar responsável por orar por esse amigo durante toda a semana, deste domingo até o próximo. No próximo domingo, haverá a revelação do amigo da oração. E aí vocês podem fazer aquele momento, trazer um doce, ou o que quer que possa ser neste momento, tá certo? Um momento de interação e compartilhamento. Juntamente a isso, o professor vai propor que o aluno tire um dia da semana para fazer um jejum. Esse jejum não necessariamente tem um propósito de pedido ou de busca de algo específico, mas um jejum de adoração. Um jejum em que você vai entregar o seu sacrifício a Deus sem exigir nada em troca, sem pedir nada em troca, apenas em adoração e agradecimento pelo dom da vida, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E aí o professor pode propor que cada aluno diga o dia, né, no grupo do WhatsApp, caso seja necessário, em que vai fazer a consagração. Então eu posso fazer a consagração na segunda pela manhã, o próximo aluno vai fazer na quarta, o outro vai fazer na sexta. E aí o importante é que no próximo domingo todos os alunos tenham tirado uma semana de oração para orar por aquele amigo específico e também para fazer um jejum especial. Fica aí a dica, você pode propor isso em sala de aula e vai ser uma bênção para a sua turma. Então, a nossa dinâmica trimestral continua e nós aqui estamos passando para relembrar você, professor, de aplicar a dinâmica trimestral. Nossa proposta para esse trimestre foi a construção coletiva de um e-book. Olha que interessante, olha que tecnológico. Cada semana o professor irá pedir a seus alunos que tragam uma pergunta e essa pergunta base vai nortear as respostas dos seus alunos. É isso mesmo, os alunos vão trazer uma pergunta, vocês vão responder de forma coletiva e essa resposta vai ficar lá registrada no e-book. Então, o que é a oração, por exemplo? Então, você vai trazer lá os conceitos de oração segundo a lição e segundo o que os seus alunos construíram. Ao final do trimestre, teremos um material riquíssimo de sugestões, dicas e modelos de uma vida de oração e jejum. Cada turma vai ter o seu, veja que riqueza. Então, essa é a nossa dica trimestral. Não deixe de executar em sala de aula com os seus alunos, amém? Isso mesmo. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações se você gostou deste vídeo. Nossos vídeos vão lá toda semana para que você possa ter aí um subsídio didático, pedagógico e bíblico para ajudar nas suas aulas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério e uma boa aula no domingo.